بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje vamos continuar com outra história do povo de Israel. A gente viu que o povo de Israel tinha pessoas virtuosas, pessoas tementes a Deus, piedosas, como tinha pessoas negligentes, como acontece em qualquer povo. O profeta, que passa sobre ele narra um dito, ou ele fala um dito que foi narrado pelo Bukhari, Muslim e outros livros, falando sobre 3 pessoas do povo de Israel, que foi constatado em muitos livros, compilado, que o profeta fala que passa sobre ele, um dito narrado pelo companheiro dele, o Horeira, Deus seja satisfeito com ele, relatou que havia ouvido do profeta, que passa sobre ele, que ele escutou do profeta, ou seja, estava na presença do profeta. Havia 3 homens dentre os filhos de Israel. Quantos homens? 3. Dentre os filhos de Israel, ou seja, pertenciam ao povo de Israel. Essas 3 pessoas pertenciam ao povo de Israel. E a gente citou na outra aula um pouco sobre a leitura das Escrituras, que na última aula a gente continuou explicando aquela outra passagem do povo de Israel, aqueles milagres que aconteceram, tanto com Jesus, que é a paz sobre ele, quanto com o suposto filho de Jureit, que era aquele Abed, aquele adorador, aquela pessoa piedosa, e também aquele menino que falou com a sua mãe no berço. Aí a gente completou o que? A história. Na aula passada, explicamos também alguns ditos proféticos que dão permissão da gente falar sobre o povo de Israel, mas, como a gente explicou o dito, naquilo que é verdade. Aí a gente explicou, tem aquilo que o Corão confirma, tem aquilo que o Corão confirma que não é verdade, e tem aquilo que são os judeus, os cristãos trazem, são narrativas que eles trazem, que a gente não concorda e também não discorda, não fala que é verdadeiro e nem fala que é mentira, porque a gente não tem o conhecimento disso, não foi revelado para nós. A gente viu essas 3 partes. Então havia 3 homens dentre os filhos de Israel, um leproso, um tinhoso e um terceiro era cego. Leproso é aquela pessoa que tem lepra, que Jesus, filho de Maria, que passou sobre ele, Deus concedeu o milagre dele curar essas pessoas. Tem mancha, uma mancha branca sobre os corpos, ou sobre o corpo da pessoa, que é uma mancha que aparece. Um tinhoso aqui é como se fosse uma pessoa nojenta no que sentido? Quando você enxerga ela, você fica com nojo. Em língua portuguesa tem esse sentido. Tem o sentido do próprio, o diabo chama de tinhoso. Ou também tem sentido de teimoso. Tinhoso é uma pessoa teimosa. Aqui, o que significa aqui nesse dito? O calvo. O que é o calvo? Aquela pessoa que tem algum problema e perdeu os cabelos. Que a gente fala é latral. Ou seja, uma pessoa que teve algum problema e perdeu o couro cabeludo. Por alguma doença, algum problema que ele teve, a pessoa. Então é melhor do que usar tinhoso, porque tinhoso tem vários significados que é um pouco longe do que está no original. Agora, são 3 pessoas, se a gente notar que Deus o Altíssimo testou elas. Um Deus Altíssimo testou com a cegueira, seja cego. Outro tornando ele calvo, algum problema que ele teve. E o outro
leproso. Então são testes nas nossas vidas, irmãos e irmãs, que a gente o quê? Às vezes nasce com isso, às vezes a doença alcança a gente no decorrer da vida. São testes de Deus Altíssimo para ver se a gente o quê? Vai ter paciência, vai agradecer, vai ser um servo que é devoto. Então é uma passagem, uma narrativa muito importante para o muçulmano que refletir. E como o profeta fala, tanto ele narrando, essas narrativas, que é uma evidência, a gente entende o que é permissível a gente narrar a verdade, o que foi o que citada, o povo de Israel. Agora se tem uma passagem que Abraão era uma pessoa que é virtuosa, que Abraão teve Ismael, que Abraão teve Isaac. São verdades, mesmo estando o que? Os livros deles são o que? Verdades. E Deus Altíssimo também revelou o que? No Alcorão. Então a gente tem a permissão de contar as histórias dos profetas, notificar as pessoas, mesmo elas sendo o que? De origem do povo de Israel. O profeta fala num dito que foi narrado pelo Ahmad, o Abu Daud e outros livros. O profeta fala hadithu, ou seja, no imperativo: falem, comentem, notifiquem. An Bani Israel wala haraj, fala sobre o povo de Israel e não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema nisso. A pessoa pode o que? Falar sobre o povo de Israel, como o profeta que passou sobre ele falou. E essas histórias, essas narrativas são o que? Autênticas, e também tem várias lições. Qual que é o propósito do profeta que passou sobre ele? O que? Nós notificar essas narrativas, essas histórias, porque nelas há o que? Lições, a experiência de vida. Então são o que? Benefícios para a gente aprender mais o que? A palavra de Deus. Depois o que ele fala, o profeta que passou sobre ele? Deus quis pô-los à prova, e para isso lhes enviou um anjo. Este se apresentou perante o leproso. Então, qual que é o motivo de ter acontecido isso na vida dessas pessoas? Um teste para com elas, para ver se as pessoas iam ser o que? Pacientes, tementes a Deus. A gente é testado todo dia. A gente é testado todo dia. Depois a gente vai explicar um dito do profeta que fala sobre as 7 pessoas que vão permanecer na sombra de Deus Altíssimo, quando não haverá outra sombra além da sombra de Deus o Altíssimo, no dia do juízo final. E se a gente notar aquelas 7 pessoas que o profeta cita, são pessoas que foram testadas, mas aguentaram aquele teste, passaram naquele teste, como aquele jovem, que o profeta fala que passou sobre ele, um jovem que encontra uma mulher o que? Rica, bonita, bela, e ele consegue o que? Resistir o adultério, falando para ela: não quero sair com você, não quero cometer adultério com você, eu temo a Deus. Ou seja, coloca o temor a Deus em frente da sua própria o quê? O seu próprio desejo mundano, o seu próprio desejo pessoal. Coloca o que? O temor de Deus. Então, por causa dessa palavra, ele vai ser o que? Uma das pessoas que aconteceu isso com essa pessoa, que Deus nos livre desse teste. Mas se acontecer e a pessoa que teve temência, teve temor a Deus, ele se encontrará o que? Na sombra de Deus, no dia do juízo final, inshallah. Porque o que? Temeu a Deus, colocou o temor a Deus em frente de qualquer coisa, que é um grande teste. Ver uma mulher bonita, também o que? Bem sucedida, querendo você, e você, por temor a Deus, o que? Consegue negar aquela mulher. São vários os benefícios. Então aqui o profeta deixa claro que Deus quis testar essas 3 pessoas: o leproso, o calvo e o, como se chama? Que ele cita, o cego. São 3 pessoas: o cego, o leproso e o calvo.
E para isso lhes enviou um anjo. Este se apresentou perante o leproso. Outro benefício. Os anjos, aqui afirma que os anjos são o quê? Criaturas de Deus. Que Deus Altíssimo envia a eles. São mensageiros de Deus. Cada um com a sua função. Cada anjo tem a sua função. E também aqui um benefício que a gente aprende o que é? Que os anjos, eles vêm às vezes como pessoas. Eles têm aparência o que? Conseguem ter a aparência dos seres humanos. Chegou com eles o que? Como um ser humano. Para o que? Testar essas pessoas. E o anjo, se apresentou perante o leproso. Ele perguntou: o que mais desejas? Chegou para o leproso primeiro. Falou para o leproso: o que você deseja? Imagina a pessoa com lepra. Que Deus cure as pessoas. Agora a pessoa com lepra, é difícil ela o quê? De casar. É difícil das pessoas se aproximarem dela. Sentem nojo. Tem medo de ser contaminada por ela. Então é uma vida o que? Difícil. Precisa de muita paciência. Então, quando o anjo veio testar essas pessoas, falou primeiro com quem? Com o leproso. Falou: o que tu mais deseja? O que você mais deseja que Deus te conceda? Então o que ele fala? Respondeu o leproso: uma bonita cor, uma bela pele, e que me livres do que causa asco à minha gente. Asco, ou seja, as pessoas ficam com nojo dele, pelo que ele tem, por causa da lepra. Então ele quer uma cor bonita, que volte a ter o que? Uma cor bonita, que Deus cure ele disso que se encontra na pele dele, e volta a ser o que? Como ele era. Então o anjo fala para ele, o anjo passou a mão por sobre o corpo do homem, e desse modo desapareceu o mal de que sofria. O que o anjo faz? Passa a mão sobre aonde? As partes que tinham o que? A lepra. E aquilo que desaparece. Isso aqui agora Deus Altíssimo. Se ele ordena algo, ele fala o que? Kun, fayakun. Se, então é. Então aquilo acontece. Deus Altíssimo não poderia curar o leproso só ordenando, só falando kun, ou seja, se, e ele seria curado? Poderia. Deus é onipotente, tudo ele pode. Mas por que ele não fez isso? O que a gente entende desse dito? Qual que é o benefício dessa frase? Para mostrar para a gente que a gente tem que o quê? Se esforçar. Temos que fazer por merecer. Isso aqui é uma das formas o quê? Da criação de Deus Altíssimo. Como criou os céus, a terra, kun, ou seja, se. Então tudo surge. É das formas de Deus Altíssimo que criar. Então quando o anjo passou a mão sobre o homem, desse modo desapareceu o mal, que é a lepra, né? De que sofria. Ele deu uma boa pele. Depois lhe perguntou, ou seja, tudo que ele pediu para Deus Altíssimo, Deus concedeu a ele através desse anjo. E a gente sabe que os anjos são criaturas de Deus. Às vezes eles vêm com forma humana, como é nesse caso. Ele não vem como forma angelical, e sim com forma humana, para testar essas pessoas. Os anjos, a gente sabe também que eles o que não desobedecem nenhuma ordem de Deus e cumpre tudo aquilo que foi ordenado por Deus para com eles. Então são crentes, tementes, devotos a Deus Altíssimo. Tem anjos que ficam só glorificando a Deus. Toda a existência dele nessa terra é o que? Glorificar a Deus. A existência dele é o que? Santificar a Deus. Outros louvar a Deus, outros engrandecer a Deus Altíssimo. Como o profeta fala no dito que eu passo sobre ele, foi narrado pelo Muslim, o profeta fala: no céu é cheio de anjo que não há espaço o que? Para a pessoa o que? Pisar, de tanto anjo que tem, prostrado, inclinado, louvando, suplicando. Tem
vários e vários, não tem como contar tantos anjos que tem. Então, cada um tem a sua função. Então, depois, o que o anjo perguntou para ele? Depois que ele o quê? Foi concedido tudo isso para ele, a cura. Depois ele perguntou: que espécie de posses gostarias de ter? Agora Deus Altíssimo curou o leproso e também quer conceder ao leproso, por tudo que ele passou de sofrimento, de adversidades, de calamidades entre as pessoas, quando viam ele, esse cara tem lepra, vamos se afastar, pode atingir, nos contaminar, vamos se afastar dessa pessoa. Então, por tudo que ele passou, Deus Altíssimo que curou ele, tirou esse mal que era a lepra, que existia nele, que era um teste. Agora Deus vai conceder para ele, além da cura, vai conceder para ele bens materiais. Então o anjo pergunta para ele: o que você quer? Que posses, que propriedade você quer ter? Ele responde, o leproso, e o homem respondeu: camelos ou vacas. Deu-lhe uma fêmea de camelo, prenhe. Prenhe quer dizer grávida. Prenhe quer dizer o que? Grávida, que nem a gente fala no árabe, ou xaró, quer dizer o que? Grávida. Hami, ou seja, habil, ou seja, aquela pessoa que está grávida. Aqui ele usou a palavra o que? Onde está? Prenhe. De 10 meses a ponto de dar a cria, ou seja, já estava dando o que? A cria, que estava na barriga. Concedeu, isso também é outro milagre, concedeu para ele o que? Uma camela que já estava dando o que? Cria, para o que? Reproduzir. Logo depois, deu-lhe uma fêmea de camelo prenhe de 10 meses ao ponto de dar cria. Ele disse: que Deus te bendiga, que Deus te abençoe. Falou? Que Deus te abençoe. Logo depois o anjo se dirigiu ao tinhoso, que lhe perguntou, o calvo. Primeiro o que ele fez? Falou com o leproso. O leproso, o que ele foi curado? E pediu a melhor das posses, o camelo. O camelo é mais valioso. É mais valioso que a vaca. O camelo é mais caro. Então ele pediu a melhor das posses. E Deus o que? Concedeu para ele. Além de ser curado, Deus concedeu a ele riqueza, bens materiais. Agora ele vai falar com quem? Com o segundo. Quem é o segundo? O calvo. Depois também abençoou o anjo, pediu para Deus abençoar ele. Aqui também a gente entende o quê? Que Deus te abençoe. Que as bênçãos são de quem? De Deus o Altíssimo. Por isso que tu não vai ver um muçulmano falando o quê? Que Muhammad te abençoe, que Abraão te abençoe, que Jesus te abençoe, que Noé te abençoe, que Zacarias te abençoe, que José te abençoe. Não falamos dessa forma, porque toda a bênção é de quem? De Deus Altíssimo. Então nós muçulmanos falamos o quê? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as suas posses, que Deus abençoe a sua riqueza, que Deus abençoe o que foi concedido a você, que Deus abençoe o seu sustento. Deus, não falamos o nome de profeta, não falamos o nome de anjo, de santo, não, e sim de Deus Altíssimo, o único santo, Deus Altíssimo. Então, que Deus te abençoe, que o Eterno te abençoe, que o Misericordioso te abençoe. Não há problema da pessoa que citar os nomes de Deus. Aqui a gente aprende nisso um pouco da crença do monoteísmo, que as bênçãos pertencem a Deus o Altíssimo somente. Então, quando ele foi falar então com o tinhoso, ele perguntou: o que mais desejas? O que tu mais desejas? O que você mais quer? O tinhoso lhe respondeu, calvo, um bonito cabelo, e que me livres do que causa asco à minha gente. O que causa nojo nas pessoas, me livra disso. Então Deus o que? Cura ele também. O anjo
pôs-lhe a mão sobre a cabeça e o curou, dando-lhes um belo cabelo, e logo lhe perguntou: que espécie de posses gostarias de ter? Respondeu: vacas. Ou seja, é um pouco inferior do que o primeiro. O primeiro que pediu a melhor coisa. Mesma coisa chegar e falar: olha, o que você quer? Ouro, prata ou bronze? Eu tenho, por exemplo. Eu quero ouro, seja a coisa mais valiosa. Isso aqui vocês vão ver, irmãos e irmãs, tem que prestar atenção na narrativa. Tu vão ver que essa pessoa, ela é uma pessoa que é gananciosa, como a gente vai ver. Tem ganância. Escolhe o que? O melhor. A outro também. A gente vai notar o que? No decorrer da narrativa. Então foi concedido a ele o que? Um cabelo bonito. Ele estava reclamando que ele era o que? Careca. Deus Altíssimo concedeu para ele um cabelo novo, bonito, e também concedeu o que? Vacas. E deu-lhe uma vaca prenhe, ou seja, preste a dar cria. Ele disse: que Deus te abençoe, e abençoa aquilo que foi sustentado, ou seja, as vacas, sustento. Pediu o que? O anjo falou para ele: que Deus te abençoe. Aqui é o anjo ensinando a eles que as bênçãos são de Deus Altíssimo, pertencem a Deus. Todas as bênçãos são de Deus o Altíssimo. Mais tarde o anjo foi ver o cego e lhe perguntou: que tu mais desejas? Respondeu: que Deus me devolva a visão para que eu possa ver as pessoas. Quero ver as pessoas. Eu escuto as pessoas, mas eu não consigo ver. Eu escuto elas conversando na minha frente. Eu escuto elas o que? Se divertindo, mas eu não consigo ver. Eu sinto isso, mas não consigo o que? Ver. Só sabe isso quem é cego. Isso aqui não tem como a gente entender perfeitamente, a não ser quem o que? Passou por isso, ou passa por isso. Como diz o Hatem, um grande adorador, um grande temente, morreu no ano 219 mais ou menos, no nosso calendário. Ele fala: se você quer ver a bênção de Deus, o Altíssimo, as dádivas de Deus concedida para vocês, fechem os olhos por alguns segundos. Vocês vão ver o que? O que é a bênção de Deus? O que é a dádiva de Deus? Olha, quando tu fecha os olhos, tu vê o que? A grande bênção da visão. De você o que? Poder enxergar, de você conseguir ler, escrever. Bênção de Deus Altíssimo que deu para a gente e não cobrou nada. A bênção da visão. Se você quer saber quantas bênçãos Deus Altíssimo que concedeu para nós, só feche os olhos por alguns segundos, que você vai ver uma grande bênção que você às vezes não agradece a Deus pela visão. Quando as pessoas não enxergam, quando as pessoas têm problema de visão, e a gente tem uma visão perfeita, não agradecemos. Então tudo o que? As bênçãos são de Deus Altíssimo. Então ele pediu o que? Que Deus desse a ele a visão, para que eu possa ver as pessoas. Isso é um cego falando. O anjo passou-lhe a mão por sobre os olhos e lhe devolveu a visão. E Deus lhe devolveu a visão. E Deus lhe devolveu a visão. Aqui é mais um aprendizado sobre a crença nossa. Quem que devolveu a visão? Deus Altíssimo. Quem que passou a mão sobre os olhos dele? O anjo. O anjo que passou as mãos nos olhos dele. Mas quem que devolveu a visão? O profeta fala: Deus Altíssimo. Jesus curava o cego, correto? Com a permissão dele? Pela vontade dele? Pela permissão de Deus. Pela vontade de Deus. Ou seja, ele era o que? Podemos falar? Um mediador, uma ferramenta, um instrumento. Ele era apenas. Mas quem que fazia, quem que dava a cura, quem concedia a cura, quem concedia as visões,
a visão para esses cegos era quem? Deus Altíssimo. E aqui o profeta que passou por ele fala para nós essa narrativa para afirmar mais nós na fé, no monoteísmo. Toda a bênção vem de Deus, toda a cura vem de Deus. Claro que eu vou para o hospital, vou me tratar, mas a cura é concedida por Deus Altíssimo. Esse médico é só o que? Um mediador. Ele tem a cura? Não, ele é o mediador. A cura vem de Deus Altíssimo. Por isso que um dos nomes de Deus é o que? Aquele que cura, a chefe, ou seja, aquele que cura. Cura todas as doenças. Então isso aqui é muito importante, essas frases, a gente o que? Perceber. São vários benefícios, claro que não dá para ficar parando em cada frase, senão a gente não vai o que? Terminar a história. O anjo passou-lhe a mão por sobre os olhos e Deus lhe devolveu a visão. Logo depois lhe perguntou: que espécie de posses gostaria de ter? Respondeu-lhe: ovelhas. Ou seja, até tu vê que o cego, ele saiu mais humilde. Até no pedido dele, ele pede uma coisa o quê? Menos valorizada. É que hoje, quando a gente fala vacas, camelos, ovelhas, a gente não tem esse pensamento hoje. Se agora vem uma pessoa e fala para ti: olha, fulano, quanto que tu quer? Olha, me dá 1 milhão, me dá 10 milhões. É verdade, dessa forma, porque é o que circula para a gente, o dinheiro. A gente não vai pensar e falar a mesma resposta deles, mas no tempo deles, na situação que eles viviam, isso era o que? Os milhões que a gente o que? Deseja ter, entenderam? Porque foi citado aqui vacas, camelos, ovelhas, porque era o que tinha mais o que? Valor no tempo deles. E a gente vê que o cego, ele pede uma coisa o que? Com menos valor. Que a gente vai ver que é uma pessoa que é temente a Deus, agradecida. Deus o Altíssimo, quando concede e você agradece, Deus aumenta. La in shakartum, Deus fala no Corão, versículo bonito. Eu sou o que refletir. Se vocês agradecerem, la azidannakum, eu vou recompensá-los mais e mais ainda. Quer servo de Deus ou serva de Deus, quer ter um sustento benéfico, quer ter um sustento grande, agradeça. Tudo que Deus conceder para você, agradeça, mesmo que seja pouco. Esse pouco virará o que? Muito. E aquele que não agradece, aquele muito fica pouco. Quantas pessoas a gente viu, pessoas que tinham milhões e ficaram pobres, perderam a maior parte da fortuna, da noite para o dia. Quem que tirou isso deles? Deus Altíssimo. E quantas pessoas que eram pobres e da noite para o dia ficaram o quê? Ricas. Quem que dá o sustento? Deus Altíssimo. Então qualquer bênção, qualquer dádiva, irmãos e irmãs, que te alcance, que chegue até você, o que você fala? Alhamdulillah, louvor a Allah, todos os louvores são para Ele, que me concedeu a saúde, que me concedeu essa visão perfeita, essa audição perfeita, que me concedeu esse sustento, que a minha geladeira está cheia, que eu durmo em segurança, meus filhos estão com saúde, minha esposa é uma esposa obediente, o meu pai me trata muito bem, minha mãe é muito boa comigo, meus parentes me amam, meus amigos são pessoas tementes. Quanta dádiva! Se a gente parasse para pensar, como Deus fala no Corão também, e se vocês tentarem contar, as bênçãos de Deus, vocês não vão conseguir. São tantas. Não tem como a gente o quê? Contar essas bênçãos. É uma atrás da outra. Por isso que Deus também fala no Corão para a gente o quê? Refletir. Para a gente o quê? Refletir, meditar sobre al-anfus, quer dizer, nós mesmos.
fi anfusikum afala tubsirun. E dentro de vocês não conseguem enxergar, refletir e meditar essas bênçãos. Esse corpo humano perfeito, como que ele trabalha? Se algo dá alguma coisa errada, a gente vê o que? Quando para alguma coisa, outra coisa, o que dá problema em outra. Esse corpo humano, como que ele funciona? Funcionamento dele. Senta um dia com o médico e deixa ele te explicar. Tu entende o que é? O poder de Deus Altíssimo. As maravilhas que Deus Altíssimo concedeu para nós. E não é uma ou duas, são infinitas. Mas o servo que não agradece. Por isso que a gratidão é uma das melhores bênçãos que Deus Altíssimo concedeu para o ser humano. Quando ele fala de Noé, ele chama ele o que? De Shakur. Não falou para ele Shakir. Não falou Shakir. Falou Shakur. Quando a palavra no árabe vem Shakur, com a forma de Fa'ul, significa o que? Aquela pessoa sempre está repetindo os agradecimentos. Ou seja, toda hora o que? Repetindo. Toda hora recitando. Alhamdulillah. Graças a Deus. Louvor a Deus. Todos os louvores são para Ele. Ou seja, uma pessoa que fala, que agradece a Deus frequentemente, com frequência. Com tudo isso, irmãos e irmãs, a gente tem que aprender o que? Os profetas de Deus. Então, continuando, o anjo lhe deu uma ovelha prenhe, ou seja, grávida. Todos os animais procriaram e se multiplicaram. Um grande rebanho de vacas e o terceiro um grande rebanho de ovelhas. O primeiro ganhou um rebanho de camelos, o segundo um grande rebanho de vacas e o terceiro um grande rebanho de ovelhas. Deus o que multiplicou? Eles eram o que? Pobres? Deus deu riqueza. Eles eram o que? Enfermos? Deus deu saúde, deu a cura para eles. Agora a gente vai ver um teste maior. Não acho que o teste é só na pobreza. Tem pessoas que pensam que é só a pobreza que é um teste. Por isso que sempre tem entre os sábios, tem um assunto interessante, que os sábios até procuraram. Esse é um assunto que é dentro da religião, que mexe o que também com a ética da pessoa. Qual servo é melhor? O rico agradecido ou o pobre paciente? O rico agradecido ou o pobre paciente? Ou seja, a pessoa que está na pobreza e tem paciência, e aquela pessoa que é rica, o que? Temente a Deus, agradecida, ajuda as pessoas. Muitos sábios falam que o rico agradecido é melhor que o pobre paciente. Por que eles falam isso? Porque a pessoa, quando é rica, tem mais tentações que quando você é o que? Pobre. Agora, o que te resta na pobreza? A paciência. Agora, você estando que é rico, tem o que? As maravilhas do mundo na sua frente. Você pode gastar o dinheiro, sair com quem você quiser, comer nos melhores restaurantes, fazer o que você quiser com o dinheiro que você tem, aproveitar a vida. Então nessa situação tu precisa ter mais o que? De paciência. É difícil você ser o que? Agradecido. Tu quer o que? Aproveitar aquilo. Por isso que poucas pessoas a gente vê o que? Que dão a caridade, que cumprem com o zaká, tem milhões e milhões, mas não cumpre com o zaká. Quando ele escuta 2,5% dos milhões que eu tenho, quanto que vai dar por ano? E não cumpre o que? Com o zaká ou com a caridade. Então é um teste grande. Imagina ele mesmo assim sendo o que? Um servo agradecido, um servo temente a Deus. Então a gente vai ver o que? Eles da pobreza, como eles estavam, essas três pessoas, agora se tornaram o que? Ricos, bem-sucedidos. Agora que vem o verdadeiro teste. Agora começa o verdadeiro teste. Quem dessas três pessoas vai ser o agradecido? Quem dessas três pessoas vai reconhecer que essa dádiva concedida vem de Deus Altíssimo? E não vai falar que nem Paru, que era primo
de Moisés. O que ele falou? Como que é no português? Qarun. Esqueci o nome dele. Foi citado também na Bíblia. Que era um homem muito rico, primo de Moisés. O que ele fez quando Deus concedeu para ele a riqueza? O que ele falou? Em vez de reconhecer que a dádiva de Deus, ele falou que isso aí não foi concedido a não ser por mim mesmo, por causa da minha inteligência. Renegou a bênção de Deus. Renegou a bênção de Deus. Esses prédios que eu tenho é por causa da minha inteligência, por causa que eu sei trabalhar. Não reconhece o que? Que isso é bênção de Deus, que Ele permitiu. Quantas pessoas às vezes que não sabem nem escrever o nome dela, tem milhões e milhões, e quantas pessoas inteligentes, sábias, não tem nada. Como dizem os sábios, se a riqueza fosse por inteligência, não teria nenhum desinformado que é rico, mas não é, é sustento, não é por inteligência. Então aqui a gente vê, irmãos e irmãs, o que? Uma volta na vida. A vida o que? Dá voltas. Hoje tu está bem sucedido, amanhã tu pode estar o que? Humilhado na sociedade. Que Deus preserve a gente. Amém. Então, eles são agora 3 pessoas ricas, para vocês entenderem melhor o que vai acontecer no fim dessa narrativa. Então Deus o que? Procriaram os animais e se multiplicaram, ficaram mais e mais ricos, de modo que o primeiro teve um grande rebanho de camelos, e o segundo um grande rebanho de vacas, e o terceiro um grande rebanho de ovelhas. Tempos mais tarde, o anjo voltou a ver o leproso em seu novo estado, rico agora, curado, em seu novo estado e nova situação. Ele disse: sou um pobre homem que durante a viagem perdi tudo o que eu tinha, de sorte que não poderei chegar ao meu destino se não for primeiro com a ajuda de Deus e depois a tua. Agora o anjo voltou para eles com uma forma diferente, de uma forma específica, pobre. Aqui o que a gente entende? O jeito que ele foi da primeira vez, quando foi testar eles, curar eles, mostrando para eles que Deus o Altíssimo cura, e concedeu o sustento para eles, mostrando que esse sustento vem de Deus. Agora esse mesmo anjo vem com uma forma específica, diferente do que aquela primeira forma. Também é mais um benefício que a gente aprende do Hadith, que os anjos, o que? Eles podem mudar o que? De formas, ou seja, podem vir como uma pessoa que é rica, depois eles podem vir como uma pessoa que é pobre, para completar esse teste. Agora ele vem que nem um pobre coitado, um morador de rua, sem nada, perdido, quer voltar para sua casa, seu destino, e vê o quem? Leproso. Fala para ele: graças a Deus que eu encontrei você. Agora eu preciso da ajuda de Deus em primeiro lugar. Também ensinando a gente o que, irmãos e irmãs? O monoteísmo. Primeiro a ajuda de Deus, depois a ajuda do irmão, depois a sua. Primeiro a ajuda de Deus, depois a sua. Foi-me concedido esses bens pela graça de Deus e depois pela graça do meu Pai, ou pela ajuda do meu Pai, que me deixou isso. Só sempre primeiro o que é Deus o Altíssimo. Esse é o monoteísmo. Toda a bênção é de Deus. Depois a gente fala o que? Obrigado pela ajuda. Primeiro agradecemos a Deus por ter ajudado a gente, e depois você, seu Zé, por ter me ajudado. O muçulmano tem que ser o que? Agradecido. Aquele que não agradece às pessoas, não agradece a Deus. Aquele que não agradece às pessoas, não agradece a Deus. Ou seja, Deus ordena a gente o que? A agradecer às pessoas, a saber a bondade que eles fizeram com a gente, a reconhecer aquela benevolência que eles fizeram com a gente. E o profeta também nos ensinou isso. A gente deve o que? Agradecer às pessoas, principalmente pelo bem que elas fizeram. Eu estava numa situação crítica, me ajudou ali, me emprestou dinheiro o irmão, a irmã me ajudou ali, quando não tinha condição para nada. Nunca esqueça
Até se você não conseguir retribuir com o mesmo valor, retribui suplicando para ela, que Deus facilite para ela, que Deus abençoe os filhos dela, que Deus abençoe o marido dela, que faça ela entrar no paraíso, ela e a família dela. Tudo isso que pode suplicar para seu irmão. Agora vamos ver a resposta do leproso. Será que ele reconheceu que aquilo é bênção de Deus? Será que ele reconheceu quem curou ele? Ou foi um dos negligentes e renegou? De sorte que não poderei chegar ao meu destino se não for primeiro com a ajuda de Deus e depois a tua, leproso. Peço-te por aquele que te deu essa bonita cor e essa linda pele. Está pedindo por quem o anjo? Por Deus. Quem que deu essa bonita cor para ele? Essa linda cor e essa linda pele? Deus. Ele está pedindo em nome de Deus. Isso também é uma das formas do que ele deve pedir, é permissível, mais um benefício. Eu peço no nome daquele que te criou, daquele que sustentou você, por isso que você tem. Dá para ti o quê? Pedir dessa forma. Então o anjo pede dessa forma. Eu peço, olha quão bonito ele fala. Peço-te por aquele que deu essa bonita cor e essa linda pele, Deus Altíssimo. E também a riqueza que me des um camelo, que me seja de ajuda na viagem. E essa riqueza, esses montes de rebanhos e rebanhos de camelos, eu quero só um camelo para retornar à minha viagem, chegar ao meu destino. Vamos dar um exemplo de hoje, para vocês entenderem melhor. Vamos falar que tinha uma pessoa com lepra, foi curada por Deus Altíssimo. O médico falou, olha, não tem cura. Do nada o que? Deus Altíssimo que cura essa pessoa. Ele escuta sobre um médico que sabe o que está usando um método que cura com a permissão de Deus. Ele vai nesse médico e é curado. E depois ele o que? É concedido a ele riqueza, vamos falar uma herança. E compra uma fábrica de carros. E essa fábrica fica grande que se torna, vamos falar, que nem uma Chevrolet. Carros, empresa para tudo que é lugar no mundo. E chega uma pessoa nessa situação, e fala para ele, meu irmão, me dá só um carro, qualquer carro possa, para mim chegar ao meu destino. Pediu alguma coisa perto do império que ele tem? Não é nada. Mas vamos ver como que é a resposta de um agradecido e como é a resposta de um desagradecido. O agradecido, quando vê as bênçãos de Deus, a riqueza, ele fala, Deus quer me testar, entende? O temente entende na hora. Deus está me dando esse dinheiro para mim usar na causa dele, para mim usar no caminho dele, e não para mim o que? Aproveitar. O temente entende, mas aquele que não é temente, quer o que? Só aproveitar, não quer dar. Mão fechada, como a gente fala. Tem milhões, fala para ele, olha irmão, a mesquita ali, o ventilador quebrou. Ah, não tenho dinheiro, movimento, tá caro as coisas, me desculpa, agora eu não estou conseguindo nem pagar as contas. Tem milhões. Não é ele que não quer dar, Deus não quer dele. Tem diferença, não entendem? E aquele pobre, tu vai e fala, olha, tem ali o ventilador, olha, eu tenho só 10 reais hoje, os outros 10 eu vou usar o quê? Para alimentar minha família. Toma no caminho de Deus. Isso é o servo agradecido. Deus não olha para a quantidade, Deus olha para o coração, para a sinceridade. O que tem no teu coração? Deus não vai te perguntar, tu deu 10 reais, por que não deu 15? Ele quer ver a sinceridade de você dar o que no caminho de Deus. Então vamos ver a resposta do leproso. O ex-leproso respondeu, minhas obrigações são muitas. Que são? Tenho muito compromisso, tenho muitos títulos para pagar, tenho muita coisa, tenho filho estudando lá, tenho muito compromisso, minhas obrigações são muitas.
O anjo lhe replicou, falou para ele: parece-me que te conheço. O anjo falou: parece que eu te conheço de algum lugar. Não eras acaso um leproso que as pessoas repeliam, sentiam nojo, e também eras pobre e Deus te agraciou? O anjo agora está falando com ele o quê? Fazendo ele se lembrar do passado, de como ele era, para ver se ele vai refletir, se ele vai meditar. O anjo não quer nada dele. Deus quer alguma coisa quando concede para nós. É um teste. Olha o que ele responde. Disse o ex-leproso: não sou eu. Mentiu, não sou eu aquele. Não, porém, herdei estas riquezas de meus pais, que herdaram dos seus. Mentiu. Não sou aquele leproso, não sou eu nada. Isso aí, essas riquezas que eu tenho, nunca fui leproso, sempre fui saudável. E essas riquezas que vocês enxergam, isso aí vem da minha família, dos meus pais, dos pais deles, de herança da minha família. Mentiu. Em vez de ser agradecido, lembrar daquilo que Deus concedeu para ele. Então o anjo lhe disse: você está mentindo, que Deus te torne no que eras antes. Suplicou contra ele o anjo. Se você está mentindo, que Deus te torne como você era antes. Como que ele era antes? Leproso e sem nenhuma condição. Sem nenhuma condição. Uma situação difícil. E o anjo se foi para ir ver o tinhoso. Depois o anjo seguiu o caminho para ver o tinhoso. Em sua nova situação e condição, repetindo-lhe o que havia falado ao primeiro e obtendo a mesma resposta. Mesma coisa aconteceu com o tinhoso, mesma coisa que o leproso. Falou para ele: olha, eu preciso, por exemplo, de uma vaca, estou com fome. Vamos falar que ele negou. Mesma coisa fez com outro. Depois ele lembrou: tu não era aquele que era o quê? Calvo, e Deus o que te curou? E essa riqueza Deus te agraciou? Não, isso aí vem de família, nunca fui calvo. Também o que mentiu. Portanto, disse-lhe: você está mentindo, que Deus te torne no que era antes. O que era antes. Aqui também, irmãos e irmãs, suplicar contra outra pessoa não é o que é recomendado. O recomendado é melhor o que a gente perdoar as pessoas, mas é permissível. A pessoa que foi injustiçada, é permissível ela suplicar contra outra pessoa que injustiçou ela, mas o melhor, se você quer alcançar sempre o melhor patamar, é você o que perdoar ela e não suplicar contra ela. Isso não é qualquer pessoa, a gente entende isso, se você o que conseguir. Mas se a pessoa foi injustiçada e suplicou contra o injusto, não há problema, permissível, exceto se ela foi o que? Injustiçada. Aqui, até a súplica que ele fez, se a gente prestar atenção, ele não fez uma súplica maior do que a injustiça dele. Prestem atenção nisso. Não adianta, tem pessoas, a gente vê às vezes, ele te fez ali, o irmão te enganou, vamos falar que roubou teu dinheiro, que Deus mate a mãe dele, que Deus deixa ele paralítico, entendeu? É maior do que aquela injustiça que ele cometeu. Então o anjo o que ensina aqui? Suplicou para ele, da mesma forma que ele o que injustiçou, da mesma moeda. Não seja injusto e suplica o que? Mais do que é a injustiça, entendeu? Mas sempre o melhor o que é? Não suplicar, perdoar. Deus sempre aconselha isso no Corão. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Deus fala, e aquele que perdoa, e aquele que reconcilia, depois do perdão ainda, vai reconciliar quem fez mal para ele, a recompensa dele estará com Deus. O Corão ensina a gente o que é perdoar. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Aquelas pessoas que perdoam
as pessoas. Tudo isso o Corão ensina a gente a perdoar. É permissível, quando a pessoa foi injustiçada. E tomem cuidado para todo injusto. Como o profeta fala, que a paz sobre ele, 3 súplicas que não são rejeitadas, uma é daquele injustiçado. Que o profeta fala em outro dito, também narrado pelo Tirmidhi. Como que é o dito? Não há barreira, hijab, entre a súplica do injustiçado, entre ele e Deus. Entre essa súplica não há barreira, ou seja, Deus Altíssimo que atende, aceita. Por isso, qualquer pessoa que injustiçou, peça perdão para a pessoa. Eu injusticei você, me perdoa. Como eu posso resolver isso? Porque no outro lado, ou seja, na outra vida, no dia do juízo final, será bem pior. Então, por último, o cego. Logo depois o anjo se dirigiu até o cego, em sua nova situação e condição, ou seja, curado, com visão, rico. Ele disse: sou um pobre homem, um viajante, sem sustento, pois perdi todos os meus bens na viagem, de modo que não poderei chegar ao meu destino senão com a ajuda, primeiro de Deus e depois tua. Primeiro quero a ajuda de Deus. Ó meu irmão, estou numa situação crítica, tem como você me emprestar por esse tempo, vamos falar por 2 meses, 3 meses, R$1.000, estou numa situação crítica. Primeiro a ajuda de Deus, depois a sua, não tenho mais ninguém a procurar. Dessa forma, primeiro Deus, depois o que? A ajuda do irmão. Aí ele fala: perdi todos os meus bens na viagem, de modo que não poderei chegar ao meu destino, senão com a ajuda primeiro de Deus, depois da tua. Peço-te em nome de quem te devolveu a visão. Deus. Imagina uma pessoa quando escuta isso, uma pessoa temente. Peço-te em nome daquele que te devolveu a visão. A pessoa treme já. Deus Altíssimo, Senhor do universo, Senhor dos mundos, o eterno, todo-poderoso, o carinhoso, o clemente, o misericordioso, aquele que me devolveu o que é a visão. Se a pessoa quer refletir nisso, te peço por aquele que te devolveu a visão. Aí a pessoa reflete: eu era cego, mas essa visão foi concedida por Deus Altíssimo. Como não agradecer? Como não, quando tinha o Muhammad bin Sirin, tem uma narrativa que falam dele, que Deus tem misericórdia dele, falam que se as pessoas falassem para ele: por Allah, me dá tal coisa, ele nunca negava. Pediu por Deus, vou negar. Nome do Senhor, falou: por Allah, me dá essa caneta, é sua. Por Deus, vou negar. Mostra a temência o que? Da pessoa. Peço-te em nome de quem te devolveu a visão, que me dê uma ovelha, com que me alimente durante a viagem. O ex-cego respondeu: claro que sim, pois eu era cego e Deus me devolveu a visão. Melhor momento da vida dele. Aqui ele entende o que? Porque ele foi criado para agradecer a Deus, para adorar a Deus. Entende? Eu era cego, reconhece. Eu era cego, Deus o que? Me deu a visão, me devolveu a visão. Leva o que quiseres, não é leva só uma ovelha, leva o que você quiser do rebanho, e deixa o que quiseres. Olha a generosidade, olha a temência. Meu amigo, pega o que você quiser e deixa o que você quiser. Agradecido. O cego reconheceu a bênção do Senhor, soube que essa visão foi concedida pelo Senhor, soube que essa riqueza não é pela inteligência dele, não é pelo esforço dele, e sim bênção de Deus que permitiu. Tudo isso, irmãos e irmãs, se a gente refletir nisso, a gente vive uma vida diferente do que a gente vive hoje. Não vamos ter o que? Mais as mesmas preocupações que a gente tem, as mesmas adversidades, o medo do sustento.
sabendo que Deus Altíssimo quem sustenta. Não é o meu patrão que me sustenta, o sustento vem de Deus, depois pelo meu patrão, mas primeiro de quem? De Deus Altíssimo. Então tudo isso que firma a gente na fé. Por Deus, nada te negarei, do que quiseres levar, em nome de Deus, louvado e glorificado seja. Leva. Olha a temência. Isso é o servo virtuoso. Esse é o bem-aventurado, nessa vida como na outra, que reconheceu. Quantas pessoas, eu conheço um irmão, e Deus o abençoe ele onde quer que ele esteja, é pobre, mas a mão dele é assim. Falava para ele: irmão, deixa um pouco para ti, olha a tua situação. Não queria falar para ele não se ofender. Olha a tua situação, irmão, tua família, tudo, e ainda tudo vai dar em caridade. Falou: toda essa bênção que Deus me deu, não vou dar em caridade. Eu ficava: pelo amor de Deus. Olha o servo agradecido. No jeito que ele vivia, ele se achava o quê? Que estava a melhor pessoa. Parece que era o rei que estava falando ali. Parece que tinha milhões e era pobre. Isso que é verdadeiro fé. A riqueza da alma, a riqueza do coração. O anjo lhe disse, depois de escutar todas essas palavras bonitas, o que o anjo disse? Guarda as tuas riquezas para ti. Guarda para ti. Vós três fostes postos à prova. Aqui também que a gente entende disso, que os três se reconheciam. Por que ele vai falar isso, o anjo? Porque os três se reconheciam, ou seja, eram conhecidos naquele povo. Deus está comprazido em ti, está satisfeito contigo e desgostoso com teus companheiros. Era só um teste. Deus é que dá sustento, irmãos e irmãs. Deus não precisa de sustento. Por isso que no Islã, as pessoas às vezes falam: o Islã, eu vou entrar lá, vão começar a me pedir dízimo, vão me pelar lá. Se não dá dízimo, não senta. Quem não dá dízimo, sai. Está roubando de Deus. Tem como roubar de Deus? Tem como roubar de Deus, irmãos e irmãs? Deus é o sustentador. Não quer seu dinheiro. Deus não quer seu dinheiro. Quer que você segue a palavra dele, que adore só ele, que ore somente para ele, que suplica só para ele, que glorifique somente a ele, que louva somente a ele. Deus não quer seu dinheiro. Quer que você adore ele. Por isso que no Islã a riqueza vem do rico para o pobre, não o pobre para o rico. Que lógica é essa? Tirar dos pobres e dar para os ricos. Que jeito? Dos ricos para os pobres. Por isso que o zakat, se a gente for entender essa caridade, que é um dos pilares do Islã, é o que? Como o profeta fala num dito: tirada dos ricos para os pobres. E outra coisa, agora o rico, qualquer um consegue dar, não é qualquer rico também, uma pessoa que tem condição mesmo, tem uma boa condição, uma classe média alta, para conseguir pagar o zakat. Ou seja, do rico para os pobres. E não tornou obrigatória para os pobres, para os que não têm condições. Esse é o Deus misericordioso. Esse é o Deus que quer o bem do ser humano, que quer guiar e orientar ele e deixar ele ter uma vida digna. E se essa pessoa que não tem condição, Deus trouxe uma saída para ela, a caridade. Não tenho condição, só posso dar em caridade, inshallah, R$1, inshallah 50 centavos, o que você tiver, quer dar, não é obrigatório, servo de Deus, é o que é facultativo. Como o profeta fala, o sadaqatu burhan, e a caridade, ela é uma evidência da sua fé, uma evidência confirma a sua fé. Então que Deus Altíssimo abençoe a gente, onde quer que a gente esteja, e firme nossos corações na fé, e faça de nós agradecidos, e faça da gente reconhecer as dádivas de Deus concedidas a nós, e que Deus perdoe nossos pecados, e tenha misericórdia da gente, e facilite para nós as boas ações,
e aceita de nós as boas ações, e facilite para nós a busca do conhecimento, e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido. E que Deus faça de nós misericórdia para as pessoas, e não faça de nós castigo para com elas. Que Deus guie todo mundo para a senda reta, e firme nossos corações à senda reta. E que Deus facilite a nossa entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos, os mártires. E afaste de nosso coração toda arrogância, toda maldade, toda inveja, toda incredulidade. E que Deus afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.